Então, pessoal, qual que é a interpretação geométrica de uma integral de linha? Então, a interpretação geométrica é dada da seguinte forma. Então, supõe que a f, a função definida sobre o aberto do R2, ela é contínua e não negativa, ou seja, ela é maior ou igual a zero, os valores dela dentro do aberto ômega do R2, do plano. Então, aí, a área do retângulo, tendo como base os pontos PI-1, PI e a altura igual a f de x i estrela, y i estrela maior do que zero, como na figura abaixo, é aproximadamente igual esse retângulo. O retângulo que fala é este, como se fosse um retângulo tortinho, vamos dizer assim. A área dessa figura, dessa lâmina, vamos dizer assim, é como se eu tenho aqui a curva gama, e aí em cada ponto aqui eu vou elevar os valores da minha curva pela função f, então aqui em preto a gente tem o gráfico, então aqui é o gráfico da função f, tá? E aqui eu tenho a curva gama, que é o meu caminho, aqui em azul, aqui embaixo, E aí eu pego a função f, aplico sobre os pontos da curva gama, eu vou obter pontos lá dentro do gráfico da minha função. E aí eu faço esse levantamento, para cada ponto do plano eu vou levantar lá no ponto da minha superfície. Então eu vou obter esse retângulo torto, vamos dizer assim, tá? Então a área dessa superfície, dessa superfície em azul aqui, ela vai ser aproximadamente o valor da função, em cada retângulozinho, o valor da função no ponto, vezes a distância, o comprimento entre os dois pontos. Então é aproximadamente esse pedacinho, tá bom? Então aqui eu tenho dois pontos aqui no meio, que é o ponto PI-1, PI, que são as imagens dos pontos da partição. E aí quando eu olhar para a imagem pela função f, eu vou levantar aqui, eu vou obter esses pontos aqui. Tá? Então o que a gente obtém é um retângulozinho, esse retângulo aqui. E aí eu vou pegar um ponto aqui no meio, qualquer ponto aqui, não precisa ser exatamente no meio. O ponto aqui ele é x, i estrela, y i estrela, aquele ponto que a gente pega aleatório. E aí eu avalio a função nesse ponto, que eu vou obter um novo ponto aqui no gráfico da minha função. Então eu tenho aqui aproximadamente um retângulo, se a gente tirar aqui um retângulozinho. Então aproximadamente um retângulo. Então de certa forma a área desse pedaço aqui é aproximadamente a área de um retângulo, dado por essa medida aqui. Então logo é natural pensarmos a integral toda, como sendo a área da superfície que tem como base a curva, e a altura determinada pelo gráfico da minha função. Então a integral de linha, geometricamente, mede o quê? Se a função for não negativa, ela mede exatamente a área dessa superfície, levantada a partir da curva até chegar no gráfico da função. Na integral múltipla, a gente tinha a integral múltipla, ela dava o volume abaixo do gráfico. Aqui ela vai dar a área dessa superfície levantada a partir da curva gama. Então essa aqui é a interpretação geométrica da curva de linha, dá essa área aqui, desde que a função seja não negativa, ou seja, sempre maior ou igual a zero.